Pessoal que nos acompanha, muito obrigado aí pela sua audiência. Nesse quadro nosso de entrevista, a gente dá um giro pela cidade, a gente mostra as empresas, as pessoas, as coisas boas que Lagoa da Prata tem. E hoje a gente vai conversar com um convidado muito especial que vai trazer um assunto muito interessante para a gente. Eu falo hoje com o Rodolfo, que é coordenador da Wizard Idiomas aqui em Lagoa da Prata. Tudo bom, Rodolfo? Tudo ótimo, graças a Deus, e com você, Júnior? Tudo bem também, Rodolfo. Prazer estar te recebendo aqui e já Prazer todo trazendo meu. aí para o nosso público, né, o que é o assunto de hoje. A gente vai falar sobre a importância de se aprender um segundo idioma, no caso, o inglês, que é o objetivo dessa entrevista aqui. Eu queria, primeiramente, ver com você qual que é a sua visão de a importância de se aprender inglês. A gente sabe que é cada dia mais importante dominar essa língua, mas quais são, assim, os benefícios pessoais e profissionais de se dominar o idioma? Sim. Então, Júnior, eu converso muito com, principalmente pais e pessoas que não querem nem ficar no Brasil, às vezes querem um intercâmbio, ou às vezes tem a questão de mercado de trabalho, eles querem se desenvolver a carreira e ganhar mais. Então, muitas pessoas falam assim comigo: ô Rodolfo, você acha que o inglês ele tem essa importância de imediato para que eu cresça numa empresa, para que eu seja reconhecido? Ou os próprios pais falam comigo assim: Rodolfo, por que os meus filhos precisam fazer o inglês já de imediato, né? Então, o inglês ele tem uma vantagem muito grande, sabe, Júnior? Eu trabalho com idiomas há 10 anos com a marca Wizard, então a gente vê muitos sonhos se concretizando com a língua, muitos alunos que vão para fora do Brasil tentar um intercâmbio, trabalhar lá, muitos alunos que entram numa multinacional, são reconhecidos financeiramente, né, na questão da carreira, muitos alunos que usam o inglês para um doutorado, até jovens que se dão bem na escola já com o inglês. Então, eu sempre falo para o pessoal, a gente tem um leque tão grande, uma facilidade tão grande no meio de vender o curso de idiomas, que isso fica para sempre. Né? Então, a gente atende vários públicos e tem muitas necessidades. Então, às vezes, é uma coisa muito simples que eu falo com o pessoal. Às vezes tem gente que fala assim, você fala isso porque você trabalha com vendas, você fala isso porque você trabalha numa escola de idiomas. Gente, uma coisa muito simples. O inglês está inserido em tudo. Você tem uma ideia, mais de 80% das palavras no mercado é inglês. No Brasil, nós estamos no Brasil, mas muitas coisas se dá em inglês, até nome de empresas, muitas são em inglês. Por quê? Porque veio com essa cultura, com essa ideia de que é mercadológico, que atende o mundo todo. Não é à toa que muitos países, as crianças pequenininhas, né? Não sei se você sabe disso, elas já têm a cultura na escola de que elas têm que aprender a segunda língua junto. Então, aprende o idioma, por exemplo, o francês. Eu moro na França, falo o meu idioma materno e faço o inglês também ao mesmo tempo. Ainda no Brasil não tem isso, infelizmente. Aí que vem a nossa escola para que conscientize os pais ou os próprios jovens ou adulto a ele começar o inglês para ontem, né? Porque a gente não teve essa cultura. Então, eles têm mais oportunidades. Inclusive, não sei se você sabe, o inglês ele trabalha muito a seleção natural, que é evitar com que o nosso cérebro fique parado. Então a gente não usa nem 10, 20% do nosso cérebro, né? Então o inglês ele proporciona isso. Isso faz com que as pessoas que estão estudando não só aprendem a língua, mas fiquem mais seletivas, desperta o senso de criatividade, de responsabilidade, de disciplina, né? Evita doença. Você sabia disso? O inglês faz com que as pessoas Interessante. evitem Alzheimer, demências no cérebro. Então, eu sempre falo, gente, você está investindo numa coisa, mas com vários benefícios envolvendo. Então, é até mais fácil para nós conscientizarmos essas pessoas a fazer o idioma. Sem contar que é o idioma mais falado comercialmente. Então, eu sempre falo no sentido de que você está com a expressão mineiriz, né? Você está com a faca e o queijo na mão. Só que você tem que enxergar que você está com ela na mão. Então, é mais natural. Hoje, somente em porcentagem, somente 4% da população brasileira fala o inglês. Isso não é o Rodolfo que está inventando, inclusive a própria Cat Online,
que é a maior rede de recursos humanos da América Latina, nos proporciona essa informação, e isso é muito bom, porque quando eu vou falar isso com você, você que tem filho estudando, é mais fácil eu falar assim, aqui, Júnior, somente isso fala inglês, você vai colocar o teu filho dentro de uma bolha que quase ninguém está lá, e isso é um grande diferencial, isso é uma grande É um oportunidade com diferencial o futuro. significativo, sem Exatamente, dúvida. exatamente. Então, tudo isso traz informações muito importantes e o cliente, em geral, tanto os pais para os filhos como um adulto, ele faz uma reflexão e fala, peraí, o que esse moço está falando faz sentido. Eu acho que é importante eu fazer inglês. Eu acho que vai me ajudar. E vira aquela chavinha, né? A gente de que, peraí, que isso aí vai ser muito bom para a minha vida. Vai ser muito bom para os meus filhos. Você tocou num ponto aí que me chamou a atenção. Além desse acesso que o estudante tem, né, essa vasta quantidade de recursos, de informações aí que o estudante de inglês encontra, tem também essa oportunidade de intercâmbio, né? Eu imagino que muitas pessoas que procuram Sim. vocês estão vislumbrando passar uma temporada fora do país. Sim, sim, com certeza. E isso, assim, hoje, há um tempo atrás era mais difícil, sabe? Até do meu início da carreira comercial, era muito difícil uma pessoa investir no intercâmbio, porque o intercâmbio tem um investimento um pouco maior, natural, porque a pessoa fica um tempo fora, então tem os gastos de voo, entre outros. Hoje tem mais acesso, até porque o mercado hoje entendeu que atende vários públicos, né? E além de ter mais acesso, tem várias formas para que essa pessoa faça o intercâmbio. Porque antigamente era aquela coisa, eu vou fazer um intercâmbio de 6 meses, pronto. Hoje tem não só isso, tem pessoas que vão ficar 2 meses fora e faz uma imersão, pessoas que estudam fora, tem pessoas que vão a trabalho, né, que fazem um trabalho que a pessoa vai ficar na casa de alguém trabalhando para essa pessoa e ao mesmo tempo estudando. Então eu sempre falo com o pessoal, a gente é uma escola especializada em ensinar a língua. Mas como a gente é tão forte, hoje a marca Wizard é a maior marca que ensina idiomas no mundo todo, não sei se você sabe dessa informação, a gente é a maior do Brasil e do mundo, na verdade, com mais de 1.200 unidades. Isso dá uma credibilidade tão forte que a gente tem parceiros especializados no intercâmbio. Então, o aluno, a primeira coisa que tem que fazer é aquela coisa, não vamos pular a corrida, não. Vamos fazer a corrida direitinho para a gente ir na outra etapa. O aluno, ele tem que falar inglês primeiro. Ele tem que ter, pelo menos, a relação de independência com o idioma. Aí, depois que ele pensa no intercâmbio. Porque, às vezes, tem gente que já quer pensar só no intercâmbio. Fala assim, gente, você precisa ter uma base para depois você fortalecer essa base. Então, a gente faz esse trabalho primeiro do aprendizado e depois a gente indica parceiros, né? Que nós temos vários parceiros, pela marca ser grande, os parceiros também são grandes, para que eles também, como são especializados no intercâmbio especificamente, eles indiquem a melhor forma. Como eu disse para você, como tem várias formas, isso faz com que tenha um leque maior e o cliente fique mais confortável para decidir o melhor para ele, tanto financeiramente como no que ele precisa para o intercâmbio. Então, isso é muito tranquilo de se resolver, além de que a gente também já prepara esse aluno para possíveis situações de aceitação para ir para fora. Então, às vezes, o aluno precisa ir para fora, só que às vezes o lugar tem um critério, tem uma forma mais criteriosa, mais difícil de entrar. A gente sabe muito bem disso, principalmente hoje em dia, pós-pandemia. Então, às vezes, a gente indica o aluno ter uma certificação internacional, né? Que isso garante com que ele fala assim que eu domino o idioma, pode deixar eu ficar no teu país, né? Então a gente tem aplicações de certificações internacionais, nós somos aplicador oficial de vários certificados, de acordo até com o que ele precisa, né? Então antes tinha o TOEIC e o TOEFL, um para mercado de trabalho e outro para estudos, no caso Ciências Sem Fronteira, entre outros. A gente tem isso até hoje e funciona demais, viu, Júnior? Ajuda, já é um passo diferente dos outros. Ô Rodolfo, e uma dúvida que eu creio que a maioria das pessoas deve ter, que ainda não domina uma segunda língua, qual o tempo que é necessário para uma pessoa aprender a falar inglês? O básico, pelo menos, para poder dar sequência nesses outros patamares. Isso. Ótima pergunta, e é uma pergunta que não tem resposta correta. Então, às vezes, inclusive, Júnior, quando a gente vai atender um cliente, é a primeira pergunta que ele faz para mim.
Quanto tempo que eu falo inglês fluente? Eu falo que calma, vamos lá. Por quê? Eu não simplesmente posso ditar um número. X anos. Não, por quê? Porque, como eu disse no início do nosso bate-papo, o aprendizado vai de acordo também com o que ele busca. Porque o inglês tem muitas vertentes. Ele atende mercado de trabalho, ele atende estudos, ele atende intercâmbio. Então, ele vai para várias áreas que, às vezes, o aluno que faz essa pergunta, ele esteja só numa área. Ele quer só entrar nessa área. Ele não quer entrar, por exemplo, numa área de intercâmbio. Ele quer uma área só de mercado de trabalho. Então, já é um tempo diferente do outro que quer o intercâmbio. Então, o inglês não é 1 mais 1 é 2, Júnior. Então, o tempo é esse. Não. E tem um outro fator. Não só da questão do foco, da área que ele precisa exercer o inglês, mas principalmente o próprio aluno. Porque se eu estipulo para ele, Júnior, você tem que aprender inglês em 2 anos. E você tem um perfil que precisa de mais atenção, que tem um tempo diferente desse para aprender, vai ter que ser outro tempo, né? Não necessariamente ele tenha dificuldade, ou acho que é uma forma, até o pessoal fala muito no preconceito, burro, né, lerdo. Não é isso. É porque o tempo dele é diferente na língua materna. Tanto que hoje tem crianças que são alfabetizadas com 5 anos. Tem outros que são alfabetizados com 7. Não tem o errado e o certo. Desde que aprenda. Eu falo para todos os nossos alunos, o importante não é o tempo, é a chegada. Eu preciso chegar, porque se eu faço um tempo curto e não chego, não adianta. Ou o contrário também. Então, assim, o aluno comprometido, que usa as ferramentas da escola, o adulto, dando um exemplo mais fácil, ele precisa que em 2 anos ele domine uma comunicação que a gente chama de comunicação plena. O que seria essa comunicação plena? Ele tem a independência de comunicar nas áreas mais exigidas no mundo. Quais são essas áreas? O dia a dia, que a gente chama de comunicação rotina, e o mercado de trabalho. É importante entender que o mercado de trabalho é uma comunicação mais prática nessa área. Porque o mercado de trabalho ele abrange muita coisa. Então, um presidente de uma empresa ele tem um inglês diferente de um funcionário que é estagiário. Um gerente de negócios é diferente da secretária executiva. Não desvalorizando cargos, não, mas exigências de como utilizar o inglês dentro de uma empresa. Então, a gente precisa do inglês prático primeiro, que é o quê? A gente criar independência. Exemplo mais claro, que às vezes me perguntam, então faz isso na prática, me explica como que é a prática de tudo isso. O aluno ele precisa saber se comunicar da forma natural, ele precisa, se ele for para fora do Brasil, ele precisa de ir ao restaurante, pedir uma coisa para comer e beber, se acontecer alguma coisa, ele consegue conversar com o médico, ele consegue dar e pedir informações, ele consegue assistir um filme, escutar uma música, ele precisa disso de imediato. Porque isso cria uma casca para ele ter maior comunicação. É claro que, dentro de um tempo de 1 ano, por exemplo, que a gente chama da comunicação rotina, ele não vai conseguir falar em temas mais complicados, científicos, políticos, porque precisa de mais vocabulário e mais carga. Né? Então, a gente foca primeiro na independência para ele depois especializar. E o mercado de trabalho, ele precisa, por exemplo, mandar um e-mail em inglês, sem precisar do Google Tradutor, atender um telefonema em inglês, já participar de reuniões de negócios. É claro que, dependendo da situação, ele não consegue apresentar a reunião de negócio, que precisa de mais tempo, mais confiança, mais vocabulário. E com o pé no chão, para a gente finalizar a questão do tempo, é importante entendermos aqui, eu falo para todos, independente do perfil, não dá para fazer mágica com inglês. Não dá para aprender da noite para o dia. Eu sei que nós hoje somos a geração para ontem. A gente quer as informações mastigadas, rápidas, né? Então, o aluno hoje é esse perfil. Só que ele precisa entender que aprender uma língua não é aprender algo muito simples. É aprender algo que é para a vida toda. Então, ele precisa de um tempo maior. É uma construção. Então, tem gente que às vezes manda mensagem até hoje e fala assim, preciso do inglês em 6 meses. Eu falo aqui, meu amigo, vou jogar aberto com você. Não dá. Ah, mas é porque meu perfil é assim, eu vou conseguir. Não vai. Porque o próprio português, no modo claro da gente enxergar as coisas, português demorou 4, 5 anos para uma criança falar bem. E olha lá que nós falamos errado até hoje, infelizmente. Quando a cultura é questão do dia a dia. Então, se o português eu tive um tempo desse para eu aprender a falar bem, sendo que o português eu escuto o tempo todo, então é mais natural,
eu produzir o português, que eu escuto o tempo todo, igual uma canção, se eu escutar o tempo todo, eu vou cantar ela bem. Apesar de eu não saber cantar, mas eu vou conseguir produzir as palavras corretamente. Sim. É a mesma coisa no inglês. E o inglês tem um desafio maior, porque o português, não é desanimando não, viu gente? Aí a gente usa as ferramentas certas para isso. Mas o inglês não tem um americano morando com você. Não tem uma pessoa que domina o inglês morando com você. É muito raro. Então, para a pessoa emergir isso, é mais desafiador do que o próprio português. Apesar de muitos falarem que o português é a língua mais difícil de se falar. Mas é mais difícil para quem é de fora. Para nós não é, porque a gente escuta o tempo todo. Entende? É então, verdade, o inglês é a prática é fundamental, né? Então a gente tem que ter esse pé no chão. Mas o que a gente precisa criar para os adultos, por exemplo, é que ele crie essa comunicação rápida. E para as crianças, para usar o inglês rápido para o dia a dia dela e principalmente na escola. Então, uma criança de 5, 6 anos, daqui a pouquinho ela vai ver inglês. Ela vai sair na frente no sentido de despertar a fala correta, inclusive a criança, ela fala melhor do que a gente, porque ela não tem vícios, e além dela ser uma esponja, ela absorve muito rápido as informações que ficam pro resto da vida. Então ela se dá bem na escola, ela se dá bem depois no vestibular, ela vai ter um inglês muito mais limpo, muito mais bem feito do que um adulto, né? Então, assim, o ponto X aqui é o quê? Eu saber que vai trazer benefício. Hoje, quem compra o produto, ele quer saber se traz benefício. Porque aprender inglês por hobby, ninguém vem. Muito raro. Ah, nossa, eu quero aprender inglês porque eu estou com a agenda tranquila, agora é uma vontade, é um sonho para eu poder ter para minha vida. Não é. Hoje quem vem que precisa. Hoje quem vem que tem a consciência que pode mudar uma vida por uma decisão de aprender a língua inglesa. Então é isso, sabe? Então, tempo, respondendo essa pergunta de uma forma muito mais técnica, o tempo vai depender de 2 fatores. O fator aluno, o foco dele, o perfil dele, para o tempo necessário para ele, a vantagem que nós temos, esse formato para cada um personalizado, diferente da maioria das escolas tradicionais antigas, e a questão também do que ele quer com o inglês. É como se fosse dividido em categoria. Primeiro eu me graduo no inglês, eu tenho independência. Depois, se eu precisar de fazer uma pós, ou um mestrado, ou um doutorado, eu consigo. Claro que a nomenclatura não é essa, mas é só você entender que existem tempos e tempos. Tem aluno que faz 2 anos e quer ir embora para fora. Tem aluno que faz 4 anos e quer dar aula. Então, assim vai. Tá? Então, é exatamente essa forma. Beleza? Deu para responder de alguma forma mais fácil? Sim, certinho. Bem entendido. Ai, que bom. Agora eu quero te perguntar o seguinte, para quem já reconhece essa necessidade, né, para quem vai buscar uma oportunidade através do aprendizado do inglês, como que a gente escolhe uma boa escola, Rodolfo? E aí, já inserindo na Wizard, eu queria que você falasse um pouco sobre a metodologia de ensino de vocês, qualificação dos professores, sobre o material didático que vocês utilizam e também a questão da flexibilidade de horários, que eu acredito que seja um fator importante também hoje, né, para quem quer aprender. Principalmente hoje. Uhum. Então, assim, Júnior, inclusive na nossa entrevista a gente pergunta o que ele precisa e pergunta qual é o critério dele para que ele tome uma decisão de aprender inglês na escola que ele se identifica. Porque hoje aprender inglês, tem gente que aprende inglês sozinho. Tem pessoas que aprendem inglês assistindo filmes. Minha prima aprendeu assistindo Friends. Eu fiquei impressionado, ela é autodidata. Eu não dou conta, não é o meu perfil. A primeira coisa que os pais ou quem for investir no curso tem que entender é o quê? Eu vou buscar a minha escola. Qual é o meu maior critério? É a qualidade do ensino? É o preço que eles vão me oferecer? Se a escola tem ferramenta suficiente? Se a escola traz a flexibilidade que eu preciso? Porque não adianta, eu vou escolher uma escola barata, que dá para pagar, mas não tem horário flexível para mim, aí eu não vou estudar. Ué. Então, esses pontos precisam muito bem ser bem claros. Eu atendi uma mãe hoje, que inclusive foi um ponto que eu falei com ela aqui. O que você está buscando numa escola? Qual que é a sua chave? Porque se você falar comigo assim, eu estou buscando só preço, já é um ponto errado. Por quê? Porque se eu te cobro um valor X barato e eu não tenho acesso a ferramentas, eu não tenho feedback, eu não tenho resultado, adianta pagar? E eu falo muito com o pessoal, gente,
dinheiro, a gente corre atrás. A gente pode até perder um investimento no meio, mas tempo a gente não corre, não tem como. A decisão tem que ser muito bem feita, porque a pessoa imagina, faz um ano, não aprende nada. Foi embora o tempo. Dá para aprender de outro jeito? Depois? Dá. Mas talvez esse um ano poderia mudar a vida dela. E faz diferença mesmo, né? Principalmente que hoje a vida é muito corrida. Então, essa é a primeira coisa que eu falo para os nossos clientes. O que é o teu critério? A grande maioria me diz o quê? Qualidade e o aluno ter segurança no que está comprando. Como assim? A Wizard hoje, agora falando da nossa escola, a Wizard hoje ela tem reconhecimento de mercado, ela é a maior escola que ensina idiomas do Brasil. A dona dela é a Pearson, que tem mais de 150 anos na área de educação, é o maior grupo de educação que tem no mundo. Inclusive, essa Pearson, que é a dona da Wizard, ela está simplesmente nas maiores universidades do mundo. Cambridge, Oxford e Harvard. E ela faz toda a parte editorial de livros. Então, ela trabalha muito com metodologia, que aí a gente vai inserir para nós. Ela entendeu que o método Wizard, mais de 30 anos funciona. Inclusive, é um método natural. Então, você até foi atendido, você sabe disso. O método da Wizard, ele é fácil de pegar. E quando eu vou apresentar para o cliente, em 2, 3 minutos, máximo 5 minutos, ele entende o método. Que fácil. Porque às vezes as pessoas têm um trauma, até mesmo no aprendizado de escolas regulares, que precisa ficar só na gramática. O tal do verbo to be, lembra? Do simple past, ficava agarrado na gramática. Hoje não é assim. Até porque hoje o perfil do aluno é imediatista, que é para aqui, para ontem, rápido. Então, a Wizard traz uma metodologia que o aluno ele tem que pronunciar o tempo todo. Desde o primeiro momento, ele tem que falar frases. E inserir a gramática natural na prática. Então, o aluno, tanto criança, adolescente ou adulto, ele tem que pronunciar. E por que isso é bom para nosso perfil? Porque o aluno vê o resultado, ele vê o que está falando. É muito frustrante, você deve ter conhecido pessoas, todo mundo conhece, que você vai conversar com ela e fala assim, eu fiz inglês, sério? Quanto tempo? Eu fiz 5 anos de inglês. Aí você fala com ela assim, então você fala bem inglês. Ela fala assim, falar é bem difícil, né? A pessoa não fala. Por quê? Porque faltou desde o início esse incentivo da comunicação. E a Wizard tem uma metodologia, que é a neurolinguística, que o aluno, ele se assimila muito com o aprendizado de uma língua natural, o português. O método é muito parecido com isso. Eu até falo com o pessoal, gente, vocês conhecem o método da Wizard sem estudar na Wizard. Porque o método dele é muito parecido com como ensinar uma criança a falar português. Como assim? Como é que a criança fala português? Através de repetição. O pai fala várias vezes a mesma coisa para o aluno entender. Associação, que é a mais importante, ele associa algo com a palavra que a pessoa está pronunciando. Então, por exemplo, se ela pegar um celular, ela vai mostrar para a filha e falar assim, filha, você quer um celular? Fala com o papai. Celular. Aí ela fala várias vezes a palavra celular. Então, a criança associou, repetiu, aí depois a gente fala substituição. A gente faz o processo de substituição, que a gente vai usar o celular, só que nós não vamos falar do celular mais. Nós vamos falar a cor do celular. Que cor que é essa cor? Fala com a mamãe. Prata. Preto. Fala comigo. Preto. Então a cor é o quê? Preto. Isso aqui é o quê? Um celular. E aí foi aprendendo português. Não foi assim que foi o processo natural? Mesma coisa no inglês, Júnior. A diferença é que nós vamos associar direto. Nós vamos associar o português com o inglês. Simples. Então, quando eu faço a apresentação para o cliente, para o aluno, falo que você sabe dizer para mim eu como pão em inglês? Aí o aluno, não. A gente ensina no 30 segundos. Eu como, I eat. Pão, bread. Fala comigo, bread. Só você lembrar do Brad Pitt, fala que ele é bonito, ó. Bread, gostoso, bread, pão, bread. I eat bread. Eu como pão, I eat bread. Como é que eu como pão mesmo, Júnior? Pronuncia. Esse é método, não tem mistério. Olha que rico e fácil. Eu até brinco com eles, eu falo assim, depois que eu termino, eu falo assim, aqui, doeu? Cadê a gramática? Não tá. Tá, mas ela está inserida natural. Então isso é muito bom, é muito seguro para o cliente que vai comprar, que ele fala assim, se for assim, eu vou aprender rapidão, porque eu já falei 3 frases em 3 minutos, uma aula eu vou falar 100 frases, e fala 100 frases por aula, Júnior. Então o método é muito rico, que
que é um grande fator decisivo. Além de que o modelo que a gente proporciona para dar aula é um modelo personalizado. O professor tira dúvida individual, o aluno tem feedback toda a aula, a gente tem um sistema avaliativo diário. Toda a aula o aluno tem que ser avaliado e ter um retorno, se ele foi bem, o que ele precisa ser melhorado. Isso, para quem investe, é fantástico. O adulto que paga, ele fala assim, agora eu posso cobrar, agora eu estou sendo cobrado. Né? E também os pais ficam seguros porque toda aula tem feedback, então os filhos, vê se o filho está aprendendo, é o famoso, eu estou pagando, tem que voltar. Então, além de um método prático, um modelo de aula mais dinâmico, tira dúvidas individuais e treina pronúncias individuais, e tem tecnologia em sala, isso faz com que o aluno tome a decisão correta. Aí que ele fala assim, a qualidade agora está em cima mesmo. Educação, eu não vou só por preço, vou por qualidade. Não estou dizendo que a gente tem um valor alto. Não, mas é modo comparativo geral. Eu vou investir no que tem. Tem alunos da mesma idade dos meus filhos? Eu vou estudar com gente focada? Porque se não for, eu não vou querer. No meio do caminho eu paro. Ao ponto de flexibilidade. Hoje a gente atende Farlab, algumas empresas que os alunos trabalham em escala. Como é que nós vamos entender esse cara? Com um modelo que vai proporcionar e reajustar a data dele de acordo com cada semana. Isso é muito bom. Ele tem o contrato na mão, o controle na mão do aprendizado. Então, a Wizard ela trabalha muito com ferramenta e resultado. Hoje a gente tem a WISPEN, a caneta que fala inglês, né, que muitas pessoas conhecem. Ela ajuda muito no treinamento de pronúncia. O aluno está com dúvida numa frase, você passa a caneta, ele está falando. Então, isso, uma criança, por exemplo, ela acha que ela está divertindo, mas ela está aprendendo. Então, faz com que o aluno crie outra segurança, faz com que o aluno se interesse. Fala, opa, isso é diferente. O adulto hoje é uma geração tecnológica. O cara tem que editar, eu saio sem carteira, mas não sai sem celular. Então, a gente tem um aplicativo próprio que está no celular do cara. O aluno vai ficar motivado, porque vai ter acesso o tempo todo. Esse aplicativo chama o SME. Esse SME, Júnior, é um assistente pessoal 24 horas. A gente tem orgulho de dizer que a gente é a única escola de idiomas do Brasil que tem parceria com o Google para trabalhar com inteligência artificial. Hoje está super na moda, né? Então, é bom porque é o famoso fecha o cerco. Eu faço aula, chego em casa, estudo o meu foco, direcionado porque eu preciso. Então, eu sempre falo, gente, se você usar as ferramentas, vir a aula, fazer as atividades, você aprende. Só que eu não estou na sua casa para ficar puxando a orelha. Então, é a consciência de que eles usando, funciona. Né? E meus avós sempre falavam isso comigo. Quanto mais ferramenta eu tenho, mais rápido é o meu serviço e mais qualidade fica o serviço. Então, é esse que é o ponto da escola. Trazer sempre ferramentas. Além das aulas, a gente tem reforços, a gente tem atividades extras, a gente tem aula de culinária em inglês, a gente tem picnic day, a gente tem temas culturais a trabalhar. Tudo isso envolvendo o aprendizado o tempo todo. Então, eu sempre falo, gente, você vai pagar pelas 70 aulas, você vai pagar por 2 livros, o SPIN, o SME e método prático. Mas você vai trabalhar, vai ter principalmente o quê? O feedback, o resultado. E para a gente finalizar esse processo, acho que ficou claro, né? Se tiver alguma dúvida, você me fala no final agora. A gente finaliza de uma forma muito fácil. Só trazendo uma informação para você, um dado super importante. Em 76% das vezes que uma pessoa decide parar o estudo, não é só inglês, é na área de educação em geral. Em 76% das vezes, você sabe qual que é o motivo que fez com que essa pessoa pare o curso? Não é só inglês não, tá? É faculdade, é curso técnico, é escola. Porque a gente conhece um monte de gente que para a faculdade no meio do caminho, a gente conhece um monte de gente que para o curso técnico no meio do caminho, que para o estudo na 5ª, 6ª série. Ela não vê uma utilização prática daquilo que ela está aprendendo. Esse é um ponto. Só que no meio disso tem uma palavrinha mágica que é negativa, que o povo adora falar, infelizmente. Muitas pessoas falam. Ela simplesmente desmotivou. Desmotivei. E desmotivar pode ser um monte de coisa. E isso é uma consequência. Mas a maior das causas que faz com que a pessoa fale assim, não quero mais, eu desmotivei. Não entra na minha cabeça, não. Não é nem tempo, não é dinheiro, não é. A maior causa é porque esta pessoa que disse isso, ela não teve acompanhamento. Ela não teve feedback. Ela não teve ninguém para falar assim, aqui, Júnior, eu sei que a aula 6 é mais difícil.
Vamos fazer juntos? Aqui, Júnior, aula 15, eu vi que você está agarrado na gramática, está com dificuldade na gramática. Vamos fazer uma aula extra de gramática? Isso é o ponto-chave. A Wizard avalia toda a aula e dá feedback toda a aula para quê? É o famoso cortar o mal pela raiz. Não vamos deixar virar balinha de neve. A gente avalia o aluno constantemente e dá feedback constantemente. Isso traz segurança para o aluno, para ele ter uma chance menor dele falar assim, desmotivei. Olha o quanto que isso é importante para hoje em dia, que a gente precisa de atenção. A Wizard tem que dar essa atenção o tempo todo para o aluno. Então, por isso que a gente avalia toda a aula. Beleza? Pois é, Rodolfo. Para a gente fechar, então, eu queria saber de você se é possível para quem está interessado fazer uma visita para a escola, conversar com os profissionais, talvez até com os próprios alunos para ter um feedback, para saber sobre a qualidade do ensino de vocês. E você já aproveita e deixa as formas de contato, então. Para ontem. Porque o que acontece? Agora nós estamos em julho, que é a época... julho, agosto, janeiro, fevereiro são as épocas de maior demanda, é natural, né? Porque é novo ciclo, novo semestre, né? Então as pessoas, naturalmente, elas já querem ser atendidas, né? Então, assim, até trazer um pouquinho nosso bate-papo, porque estava finalizando uma matrícula, que o pai teve um pouquinho de dúvida, a gente resolveu. Então, a gente trabalha com atendimento personalizado até para otimizar o tempo nosso, da nossa gestão, e principalmente para o nosso cliente ser bem atendido. Porque às vezes, o que vai acontecer? Como a pessoa está curiosa, ela quer conhecer, ela vem no horário que der. Só que pode correr o risco de, às vezes, a equipe toda está atendendo, porque marcou o horário com cada um. Então, a gente faz esse atendimento até para a pessoa não ficar esperando, ela se sentir super bem atendida, ser especial mesmo. Nossa, se for deixar uma sala toda arrumada, um cafezinho para mim, ela já começar com o pé direito. Então, a dica que a gente dá é o quê? A gente marca horário com cada um. Liga para a escola, né? Manda um WhatsApp, não tem problema nenhum, tá? Só avisar a gente que a gente deixou o horário separado para ela, não tem problema nenhum, tá? Então, esse que é o ponto. Principalmente agora com as demandas grandes, a gente tem muitos parceiros, muitas empresas que abrem as portas para nós, então vem muito funcionário procurar, tem muita escola procurar, né? Inclusive a gente está atendendo o pessoal do IMAN, a gente vai atender outras escolas com muito carinho, então aproveita, tem que marcar com a gente, tá? Bom, muito obrigado, então. Conversei aqui com o Rodolfo, que é o coordenador da Wizard Idiomas aqui em Lagoa da Prata. Rodolfo, obrigado por essa gentileza de trazer essas informações tão importantes, precisas e interessantes. E quem tiver interessado em conhecer mais sobre o trabalho da Wizard, pode procurar a escola através dos telefones, da soma de contato que a gente vai deixar aqui. Obrigado, Rodolfo. Beleza. Eu que agradeço. Vai ser um prazer atender todo mundo bem aí, tá bom? Muito obrigado, viu, Júnior, de coração. Obrigado a você que acompanhou a gente aqui. Fique ligado nos próximos vídeos. Já curte, compartilha aí. Grande abraço. See you.